muito bom dia! Hoje para mais um episódio da nossa Maratona Quaresma Espírita, nosso dia 6 de 40. E vamos caminhando, né? Vamos caminhando, gente. Graças a Deus, muitos aprendizados já e ainda muitos que virão. E vamos rapidamente repassar o nosso dia de ontem para a gente esperar o pessoal entrando. Bom dia, Dê! Tudo bem? Como você está? Ontem nós vimos, vamos repassar primeiramente o que nós vimos ontem. Ontem, então, nós vimos o autodescobrimento, o ser, o ter, os valores, a mudança de atitude, o quanto somos capazes de evoluir muito mais do que imaginamos. Eu tenho que tirar esse fone aqui, olha, acabei de lembrar dele. Peraí que eu fico ouvindo. Desligou, pronto. Eu fico ouvindo algumas coisas enquanto eu me arrumo. E aí, assim fica melhor, porque eu tô com o microfoninho aqui, ó. Tô com o microfoninho que tá quietinho, pequenininho. Tá me ouvindo bem, né? Então vamos lá. Então vimos o ser, o ter, os valores, a mudança de atitude, o quanto somos capazes de evoluir muito mais do que imaginamos e a importância de sair da massificação. Ou seja, nós temos que lembrar que sim, a gente tem grupos que a gente se identifica, que a gente se une, etc e tal. Mas a verdade é uma só. A nossa evolução, ela é coletiva, inclusive a nossa evolução individual, ela impacta no coletivo, mas a nossa alma tem uma parcela aí de desenvolvimento particular. O que é isso? O seu mapa de mundo, o seu conjunto aí de aspectos a serem evoluídos são diferentes dos meus. Então, claro, a gente se une a grupos que tenham aí um conjunto de valores coletivos positivo, possibilitador, construtivo, edificante. Mas a gente tem que sair desse olhar de manada, né? De todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. Mas por que você tá fazendo? Né? Qual é a motivação? O que isso vai te trazer de benefício para o seu crescimento, para o seu enriquecimento, para o seu aperfeiçoamento pessoal dentro aí dos parâmetros de ética, de moral e como que isso vai enriquecer a sua alma, o seu espírito. Então, a importância de sair da massificação. Vimos também a lei divina ou natural, que é Deus é o autor de tudo. E essas leis divinas, elas se dividem em leis físicas e leis morais. As leis físicas, elas regem os movimentos e as relações da matéria bruta e são objeto de estudo da ciência. E as leis morais são a relação com Deus, os semelhantes e as regras da vida para o corpo e para a alma. E depois, com o tempo, a gente vai, ao longo aí da nossa maratona, vamos trazendo aí algumas dessas leis. Nós já vimos a lei do progresso, que é uma das leis morais. Eu vou ver se um dia a gente faz uma aulinha aí, não tá oficial no cronograma, mas eu vou ver se a gente faz um dia para falar um pouquinho de cada lei, para ter uma ideia do conjunto todo consolidado, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa leitura. Ontem a gente esqueceu, né? Eu esqueci a leitura, gente. Mas tudo bem também, que foi ótimo, tinha um resumo maior do dia anterior, né? Hoje é dia 24, vamos lá? 24 de fevereiro de 2024, ó. O que é certo para uma alma pode não ser para outra. É por isso que é importante que você procure a sua própria direção interior e haja de acordo com ela, sem tentar trilhar o caminho da outra pessoa. Tudo a ver com o que eu falei agora, né? Você tem livre escolha, porque eu dei livre-arbítrio para você. Isso é Deus conversando. Eu dei livre-arbítrio para todos os seres humanos. Você não é como uma marionete que, para se mexer, precisa que os cordões sejam puxados. Você pode procurar e encontrar o que é certo para você e depois tomar a sua decisão a respeito. A verdadeira paz do coração e da mente só é encontrada quando se sabe o que é certo para si mesmo. Portanto, não pare de procurar até encontrar seu caminho específico e só então siga-o. Pode significar ter que manter sua posição sozinho ou fazer coisas que possam parecer estranhas aos olhos dos outros, mas não se acanhe. Olha que legal. Faça o que quer que seja, porque dentro de si você sabe o que você está fazendo e que isso está certo. E somente o melhor virá como resultado de seus atos. Olha que bacana. Então, sempre assim, eu me lembrei muito assim, né? Como a gente saber o que está certo? Em programação neurolinguística, a gente tem um recurso chamado avaliação ecológica.
O que é isso? Principalmente quando a gente faz em algumas dinâmicas em tratamento, que a gente faz ponte ao futuro, tudo, é você fazer uma avaliação ecológica e você entender. As pessoas que estão aí com você, esse cenário novo, esse cenário que você está vivendo, ele é positivo para elas também? Porque geralmente é positivo pra gente, porque a gente fez todo um trabalho terapêutico aí de reprogramação. Mas as pessoas que estão com você, as pessoas que você ama, pro mundo, pra sociedade, esse cenário novo é positivo? E aí a gente tem que vai trabalhando nesse entendimento. Mas realmente nadar contra a maré. Então, mas a gente consegue, gente. A gente consegue, já está sacramentado. Nós só precisamos fazer o nosso esforço de nos dedicarmos e fazemos a nossa parte. A gente está aqui aprendendo para isso. Cadê? É 24. Eu acabei de ver que você colocou a data aí também. Desculpa, eu estava aqui. Agora a nossa oração. Vamos lá? Então vamos elevando o nosso pensamento. Enchendo o nosso peito de ar. Respirando fundo e solta o ar. Vamos nos concentrando e pedindo a presença dos nossos mentores, guias, anjos de guarda, toda a equipe espiritual da nossa maratona da Quaresma Espírita. Vamos acalmando os nossos pensamentos e nos concentrando nessa oração, pedindo clareza, entendimento, para que a gente possa ter a melhor palestra, a melhor meditação e sairmos daqui enriquecidos e elevados para que possamos ter um bom dia e levar também esses conhecimentos, esse entendimento e as nossas vibrações positivas para as pessoas da nossa convivência. Graças a Deus. Vamos para a nossa oração? Deus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a combater o mal e transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a combater o mal e transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a combater o mal e transformar o mundo. Graças a Deus. Então vamos lá, com toda essa clareza na nossa mente agora, a gente vai começar. Hoje nós vamos falar sobre a energia, temos aqui, até eu coloquei aqui. Hoje nós vamos ter duas partes. A gente vai falar na primeira parte mais técnica, a energia cósmica e o passe magnético. E a segunda parte comportamental, conduta consigo mesmo. Bem legal, tá? Vamos lá. Para essa parte da energia cósmica, deixa eu organizar aqui, eu vou mostrar já a bibliografia, tá? Eu tirei o conteúdo desse livro Passes e Radiações, de Edgar Armond. Edgar Armond foi um grande expoente do espiritismo no Brasil. Ele auxiliou aqui na consolidação da organização da Federação Espírita aqui em São Paulo. Ele também fez a organização, olha só, ele criou vários programas de inestimável valor para a doutrina, como a Escola de Aprendizes do Evangelho, o curso de médiuns e assistência espiritual padronizada. Então, muito do que é praticado no espiritismo, lembrando que a gente aprendeu na primeira aula que espiritismo é especificamente a doutrina de Allan Kardec, muito da estrutura dos centros espíritas, tanto no aspecto pedagógico dos estudos, quanto no aspecto prático aí dos trabalhos de atendimentos de passe. Então tudo é muito parametrizado, tudo tem método, tem uma forma certa de fazer determinados passes, tudo é muito estruturado. E Edgar Armond foi uma pessoa que deu foi uma pessoa essencial. Sem ele, o espiritismo no Brasil não seria como é hoje, em São Paulo principalmente, porque ele realmente deu uma grande contribuição para estruturar aí, digamos, esses processos. Tá? Então eu tirei todo esse conteúdo que a gente vai falar e trouxe um pouquinho também do Evangelho segundo o Espiritismo, mas para mostrar aí que realmente é uma obra muito ligada, uma pessoa muito ligada aí à doutrina espírita. Então vamos lá, a energia cósmica e o passe magnético. Eu trouxe uma introdução aqui do Evangelho. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades
e o corpo não é minado surdamente pela devastação das paixões. Ou seja, nós aprendemos as diversas categorias de mundos habitados e nós entendemos que em cada tipo de mundo tem um tipo de ser humano e o nosso corpo físico, ele é alinhado com o nível evolutivo do planeta. Então, nos planetas mais avançados, o organismo humano é mais depurado, menos material e, portanto, menos sujeito, vem muito aqui assim, as intempéries energéticas que desarranjam o nosso invólucro biológico, digamos assim. Okay? É preciso, pois, resignar-se em suportar as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito de trocá-lo. Olha só, então assim, a gente tem que ter essa paciência de entender que o mundo aqui ele é denso, a gente se cansa, a gente tem dor, a gente fica doente, mas a gente vai entender um pouquinho essa dinâmica aí da energia no nosso corpo hoje. Devemos fazer o que... Eu dobrei bem em cima da palavra. Devemos fazer, portanto, o que depende de nós para melhorarmos a nossa posição atual. Vamos falar agora então sobre a energia cósmica. A energia cósmica, na criação universal, ela é a vida que se manifesta em 3 aspectos. A matéria, representada pela forma, a energia, representada pelo movimento, e o espírito, representado pela energia e sentimentos. O espírito utiliza-se da energia para agir sobre a matéria, provocando reações e transformações de inúmeros aspectos e naturezas. A matéria nada mais é do que energia condensada. Eu gosto muito de uma analogia que é o gelo nos diferentes estados. Então, é como se o nosso corpo físico fosse o gelo no estado sólido. O nosso espírito é o gelo, é a água, né, na verdade, é a água no estado sólido. O nosso espírito é como a água no estado de vapor. Porque a gente vê, aqui eu tô falando com você, tem água aqui, mas a gente não consegue ver. Tem moléculas de H2O, só que a gente não consegue ver. E o perispírito, ele é como se fosse um corpo fluídico mesmo, intermediário, entre o espírito e o corpo físico. Então, o que ele é? É como se fosse a água, mais ou menos a água no estado líquido, só para a gente entender aí os diferentes níveis de matéria. Toma uma aguinha. Muito bom tomar água. Eu já tomei mais de 1 litro d'água, eu tomo muita água. Não sei porquê, mas eu amo água. E todas as transformações... Então, a matéria nada mais é do que energia condensada. E todas as transformações que operam nela são resultados da interferência do espírito, que sobre ela projeta correntes vibratórias mais rápidas, finas e elevadas, que a desagradam e até modificam. Então, eu vou falar uma coisa que é até meio chocante, mas quando a gente vê um corpo com a alma desencarnada, em algum nível, assim, principalmente bem depois que já houve todo o desligamento do espírito, parece que é uma coisa de borracha, assim, é totalmente inanimado. Aí tem alguns processos, claro, né, que a gente sabe que existem crescimento de cabelo, crescimento de unha e podem até ocorrer alguns espasmos, mas isso fazem parte de processos autônomos da parte biológica, fisiológica, que ainda estão aí em andamento, porque tem um processo que as células vão perdendo, né, as vitaminas, a energia, depois que há o desenlace espiritual. Mas se você for ver um corpo sem a alma, ele é uma matéria totalmente inanimada. Então, o que dá esse movimento, o que dá essa expressão, o que dá o crescimento, é o quê? É o espírito. Claro que a gente tem aí, biologicamente, fisiologicamente, no aspecto material, a gente tem a questão do sistema nervoso, dos impulsos nervosos, da energia do campo elétrico do corpo mesmo. Mas quem determina vem muito aqui assim, a qualidade, a frequência, a vibração desse campo elétrico é a nossa alma. Vem muito assim, é como se a nossa alma também tivesse esses programas, entendeu? Os programas mentais que a gente fala. Então, o que é isso? A nossa alma já vem com um conjunto de valores, um conjunto de ideias. Quanto mais elevada for, mais ela vai se colocar no corpo de uma maneira assim. Quanto menos elevada for, menos bom uso ela vai fazer do corpo. Então, é a alma que... Olha só, então,
Todas as transformações que operam na matéria são resultados da interferência do espírito, que nelas projeta correntes vibratórias mais rápidas, finas e elevadas, que a desagradam ou até modificam, ou o oposto, certo? Então, assim, quando a gente está muito irritado, muito cansado, muito bravo, muito nervoso, irado, sentimentos negativos e nocivos, a gente fica o quê? Não fica assim agitado? Fica agitado, deita a cabeça no travesseiro para dormir, não consegue. Por quê? Olha o campo elétrico, olha minha mão, olha o campo elétrico, como é que tá. Ao passo que quando a gente faz uma meditação, a gente respira fundo. Quando a gente está apaixonado, quando a gente ama, quando a gente está num lugar lindo da natureza, embevecido com aquele cenário, como é que a gente fica? A gente não fica leve. Então você imagina isso projetado com frequência, muito estresse ou muita paz. Isso vai influenciando, porque o nosso corpo ele vai registrando, né? Um ano de estresse, o corpo vai falar assim, tá ficando normal. Só que ele começa o quê? Ativar, começa a ativar toda a dinâmica é como se fosse assim, alarme de emergência, sabe? Quando a gente liga o alarme de emergência, isso vai gerando inflamações no corpo, porque ele vai trabalhando no sistema mesmo sabe o sistema de luta e fuga? É um sistema de ameaça, de combater as ameaças. Porque ele tá lá, é estresse, é cobrança, não sei o que, blá, blá, blá. Aí gera o quê? Gera o burnout, gera um monte de coisa. Por isso que tem muita gente que sai de férias do trabalho e fica doente. É por isso. Porque no trabalho, a pessoa pode, assim, tem diversos... É legal falar sobre isso, porque tem diversos fatores que podem ocorrer. Podem ocorrer, por exemplo, da pessoa a pessoa tem realmente um ambiente que é muito competitivo, muita cobrança, prazos apertados, etc e tal, e isso já acentua. Mas, porém, contudo, todavia, com certeza absoluta, existe um componente pessoal da pessoa que, se você for procurar, muito provavelmente vai estar ligado à figura paterna, muito provavelmente é ligado a um pai rígido, a situações onde a pessoa foi punida ou tinha muitas cobranças para ir ser uma criança praticamente perfeita. Por quê? Porque ou alguma ausência que ele tem que cobrir, a pessoa tem que cobrir pensando que ela tem que ser perfeita e maravilhosa para que possa ser amada. Então, assim, olha só, e tudo isso vai gerando o quê? A pessoa fala assim, meu Deus, se eu não fizer isso, se eu não fizer certo, eu vou ser punido. Se eu não fizer certo, meu chefe não vai gostar de mim. Se eu não fizer certo, e óbvio, né? Óbvio que a gente tem que fazer o certo. Mas em que momento que a gente não consegue colocar a nossa mente em estado de presença e falar assim, eu vou fazer certo, porque isso é o certo. Eu tenho os meus recursos, eu vou aplicar aqui. E aí você pode, em algum momento, inclusive para quem está assistindo isso gravado, também se sentir em algum nível incapaz. E aí essa situação que vai te cobrar constantemente vai te dar esse sentimento de você tem que estar sempre, meu Deus, a superação ela deve acontecer porque ela é um movimento natural do ser humano enquanto processo evolutivo normal. Mas por que isso tem que ser doloroso? E quem é que coloca a dor nisso? Entendeu? E às vezes até, mas é a pessoa, é o outro, é o chefe, é o emprego, é a família, é o cônjuge, não sei o quê. Mas será que em algum nível na nossa mente a gente acaba também é o que se chama de esforço colaborativo nos relacionamentos. Nós somos todos unidos por um campo magnético. Você vai falar assim, pô, mas então o cara é grosso comigo, a mulher é mal educada comigo e a culpa é minha? Não, calma aí. Claro que cada indivíduo é uma pessoa única, etc e tal, mas a gente tem que entender assim, se você começar a atrair muito de uma situação, você tem que olhar assim pra dentro de você. E principalmente trabalhar na sua mente o oposto disso. Então começar a mentalizar. Você está atraindo pessoas que te subestimam, que te fazem você se sentir inferior. Então você começar a mentalizar pessoas sorrindo para você, valorizando o seu trabalho, valorizando você. Percebe o que é isso? É ligado a valor pessoal. Tá? Então é muito ligado. Então a pessoa às vezes sai de férias e fica doente. Por quê? Porque no trabalho ela tem todo esse furacão de coisas na cabeça. E a hora que ela sai de férias, o corpo faz o quê? Agora a gente pode descansar um pouquinho. Só que nesse descansar um pouquinho, a dinâmica metabólica do organismo já está em colapso.
E esse colapso vai gerar o quê? Vai gerar uma gripe, vai gerar, às vezes, vai pegar aí uma doença onde o seu sistema imunológico está mais baixo e acabou, né? Hoje em dia a gente tem a questão de Covid, tudo vai pegando uma doença mais que vai entrando, afetando, como se ela se aproveitasse das portas abertas do seu sistema imunológico está baixo, tá? Então, olha o tamanho que as coisas podem chegar. Em um trabalho de passe energético, o operador projeta correntes de fluidos mais finos e poderosos, que provocam transformações no movimento específico dos agrupamentos celulares do corpo denso ou do perispírito. Então, como eu disse, né, existe todo um processo, um passo a passo, existem diversos tipos de passes energéticos. Nosso corpo tem um campo energético, o nosso corpo tem os campos os centros de força, e quando vai se fazendo um passe energético, faz um movimento de emanação, que a gente vai estudar ainda hoje um pouquinho, essa questão da transferência de energia, da energia para a pessoa que está recebendo esse passo. Então, correntes de fluidos mais finos e poderosos vão entrando nos centros de força da pessoa, nas células, em movimentos específicos dos agrupamentos celulares do corpo denso ou do perispírito. Olha que interessante. O corpo humano tem um certo ponto de equilíbrio, de estabilidade, e qualquer interferência do espírito que o anima ou de forças, entidades do ambiente exterior, produz alterações, distorções, desarmonias, distúrbios e moléstias. Ou essas alterações, elas, acredito que o exemplo que eu dei deixou bem claro isso, certo? Então você tem questões do ambiente exterior, você tem questões internas, e aí, se você for mantendo uma dinâmica disfuncional por muito tempo, vai gerando essas alterações, distorções, desarmonias, distúrbios e moléstias. Então, para a gente entender que nada é só o que é. A matéria não é só matéria, a energia não é só energia, mas também nada é. Eu percebo que muita gente, quando a gente fala de espiritismo, de energia, muitas pessoas, assim, algumas têm isso isso é uma coisa abstrata, sendo aprovado, e às vezes, vou te falar a verdade, tá, gente? Existe muita pesquisa científica aí engavetada que comprova muita coisa. E quando você começa a estudar, e quando você começa a entender, você vai perceber que é muito óbvio e que é muito real. Então, a gente ter essa clareza. A absorção desta força pelo corpo humano é realizada pelo aparelho respiratório, pela pele e pelos alimentos que ingerimos. A gente está falando aqui da energia cósmica. Olha só que interessante. Então, como que a gente absorve a energia cósmica? É a energia do éter, que é o quinto elemento. O que é isso? A gente tem o fogo, a água, a terra e o ar. E o éter é a energia de vida que existe em partículas no ar, que existe em partículas no todo. Porque como se a vida é como se fosse uma tela, né? Uma tela no sentido de trama, assim. Então, podemos aumentar a absorção da energia cósmica de 4 maneiras. Eu achei muito interessante isso. Olha que interessante. Praticando exercícios respiratórios. Não tinha como não lembrar das meditações. Eu até pus aí para as próximas aulas trazer alguma coisa das meditações. Segundo, selecionando alimentos com prevalência de vegetais e frutas. Então, muito ligado à natureza. Mas ele fala da questão do animal, evitar o animal, mas a questão do animal, principalmente a frequência, a forma como os animais são criados para serem abatidos em alguns lugares, ela é realmente muito ruim. Isso gera processos energéticos, bioquímicos no animal e que vão para a carne e que a gente acaba ingerindo quando a gente compra carne. Mas, por exemplo, se você tem um animal, olhando no olhar assim bem, no mundo que nós vivemos, se você no nível evolutivo que é intermediário para baixo que nós vivemos, se você tem um animalzinho e você consagra o animalzinho, você agradece a alma do animalzinho por te servir naquela carne. Então faz uma oração agradecendo a sua carne, o animal, a partícula de consciência que foi sacrificada, que sofreu para que você pudesse ter aquela carne. E aí tem outras coisas para fazer energéticas. Então, selecionar realmente os alimentos. Por exemplo, eu sei que tem alguns lugares que eu compro carne perto da minha casa. E eu já sei qual lugar que a carne é melhor.
energeticamente falando. Olha que interessante. Então, eu procuro sempre comprar carne naquele lugar. Terceiro, mantendo a pele em perfeitas condições de limpeza, flexibilidade e arejamento. Lembrar que o quê? A nossa pele é o nosso maior órgão. Então, ela passa ar por ela, passa tudo que... Vamos supor, se a gente está num lugar que tem muita fuligem, a gente não fica com aquela fuligem, né, na roupa, na pele, etc. Então, isso tudo vai gerando, eu vou te falar até no aspecto químico, né? Vai gerando, vai sujando a pele e vai fazendo aí uma interação com a nossa pele. Claro que uma coisa superficial assim, uma vez ou outra, mas é caso de pessoas, olha só, pessoas que trabalham em minas, que são expostas aí a determinados metais que podem ser tóxicos, e por aí vai. E lembrando também que nós temos pele num lugar que a gente não lembra. Que eu li nesse livro, eu não sei se dá pra ver naquele livro. Ah, não tá aqui, eu guardei. Tudo começa com a comida. Nós temos pele no intestino. O intestino é a parte do nosso corpo onde a gente tem a maior absorção é a parte do nosso corpo mais sensível de interação com o meio externo. Então, lembrar que a pele do intestino, aí a gente entra na parte de probióticos, na parte... Por que quando a gente faz a meditação, eu tenho falado muito das microvilosidades do intestino? O intestino ele tem terminações nervosas e ele tem todo um processo de que ele impacta muito na dinâmica elétrica, na dinâmica metabólica do corpo todo. Então, muitas vezes, assim, por exemplo, eu já li reportagem falando que antigamente, quando não se conhecia a doença celíaca, que é uma inflamação ocorrida por conta de uma alergia, intolerância ao glúten, tinha algumas crianças que elas tinham impactava tanto no processo cognitivo da criança que elas chegavam a ser diagnosticadas com... Como é que é o nome daquela doença, gente? Autismo, com autismo, mas na verdade era uma doença celíaca. Então, só para a gente entender o nível que uma inflamação pode afetar o nosso sistema nervoso, tá? Então é bem sério isso. E quarto, para aumentar a nossa capacidade de absorver aí a energia cósmica, a captação de energia pela evocação e pela prece, diretamente do reservatório universal. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer meditação, a gente faz muito a parte de captar pelo exercício respiratório e muito a parte de captar pelo reservatório universal. Por que a gente faz lá as raízes? Eu já perguntei para os meus mentores se eu devia continuar as raízes nas meditações. Daqui sim, a gente faz as raízes, por quê? Para a gente trazer do centro da Terra. Por que eu falo? Vamos trazer energia de vida, tudo intencional. E aí é muito engraçado, quando a gente começa a estudar e começa a entender, você vê que não é bicho grilo, tá lá recebendo da terra a energia. Não, é um processo realmente de captação de energia cósmica para realmente revigorar as células do nosso corpo, tá? Então olha lá, ao praticar com frequência, vai ficando mais sensível ao processo. Flávio, bom dia, seja muito bem-vindo. Vamos lá, gente. Nós estamos falando sobre a energia cósmica. Bom, o fluido magnético, ele é de natureza tão evidente e objetiva que pode ser visto por videntes atravessando em ondulações luminosas. Ou seja, o que é o fluido magnético, gente? Eu transfiro a energia cósmica de mim para você, através aí pode ser uma imposição de mãos, pode até ser uma transferência pelo chakra cardíaco, mental, etc. Então ele é tão evidente e objetivo que pode ser visto por videntes atravessando em ondulações luminosas. A aura das pessoas, até a aura das pessoas, projetando-se para fora do corpo somático. Olha que interessante. O que é o corpo somático? É o campo que a gente gera energético das nossas emoções. Então, quem tem essa capacidade de ver as energias, consegue ver tranquilamente essa transferência de energia. Eu já vi eu vejo muito mentalmente, né? Então, eu já vi, inclusive quando eu trabalhava no atendimento de passes, a parte que a gente faz a projeção luminosa, que ela vai enviando luz para todos os pontos de força. Foi muito bacana, eu vi como se fosse um totemzinho assim de rádio, como se fosse um raio laser, sabe?
e fosse indo a luz. Enfim, eu vejo várias coisas. Por exemplo, a gente tem feito muito nas meditações os vários corpos, né, como se fossem as camadas da cebola. Eu nunca noto isso, sempre vem na hora a intuição. Eu começo a ver a cena e vou falando. Então, pra gente ver como é que é isso. Vamos lá. No caso dos passes, é formada uma corrente pelas mãos do operador e o fluido deve transitar pelas partes doentes. Então, até no Reiki a gente também aprende isso, né? Que o corpo ele é inteligente, a energia cósmica ela é uma energia inteligente, tá? Quando você emana ela, quando você coloca ela no seu corpo, ela sabe para onde ela tem que ir. É muito interessante isso. Mas, claro, ainda a gente tem a questão de cada centro de força tem que sempre ter o seu input, porque é como se fossem pontos mais... Vem muito aqui, sabe como se a gente tem, assim, a matriz e as filiais, sabe? Como se fossem quartéis generais, assim, pontos que precisam realmente de uma atenção especial. Mas o corpo, ele tem uma inteligência de ir distribuindo para os pontos. E aí, claro que os desarranjos acontecem, por quê? Porque em algum nível a nossa energia fica baixa, em algum nível a gente começa a ficar muito obstruído de captar essa energia vital. E vamos lá. Se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou abrandados, em certos casos, não teria colocado os meios curativos à nossa disposição. Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos faz conhecer o poder da ação fluídica. Depois, o espiritismo veio nos revelar uma outra força, na mediunidade curadora e a influência da prece. Então, a gente lembrar que existe um grande poder na oração, um grande poder. Porque a gente, assim, minimamente a gente relaxa. Eu duvido que uma pessoa ela vai rezar lá o terço, que no final se relaxa. Até porque, gente, existe fisicamente falando, fisiologicamente falando, processos bioquímicos que acontecem. Então, é natural o corpo relaxar. O corpo entrar numa outra dinâmica metabólica naquele momento. Vamos lá. Próximo tópico do nosso encontro de hoje, a nossa parte aí comportamental. Conduta consigo mesmo. Os esforços íntimos em relação aos hábitos, costumes, necessidades e outros aspectos da vida moral do indivíduo nos ajudam a mudar os sentimentos negativos, vencer vícios e defeitos, dominar paixões inferiores e conquistar virtudes espirituais. Então hoje a gente fala muito sobre se tornar uma pessoa de bem, sobre conquistar virtudes, tornar-se uma pessoa virtuosa, que é através do caminho das virtudes, porque virtude, 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 certo? Mas como que a gente traz isso no nosso dia a dia, para as nossas pequenas ações do nosso dia a dia? E aqui ele vai dar 6 dicas de esforços para a gente poder mudar aí nos nossos hábitos, para conquistar aí, nos aproximarmos mais aí desse desenvolvimento das virtudes espirituais. Primeiro, higiene do corpo físico. Banho de água, ou banho normal, tomar banho, ser uma pessoa limpa, organizada. Mas ele fala também do ar, da gente, porque assim, não dá para ficar só trancado, né? Quem nunca gostou de estar numa praia ou na natureza e sentir aquela brisa gostosa, levinha, batendo na pele? Isso é um banho de ar. É um banho de ar, tá? Banho de luz, porque a gente não é planta, mas a gente também precisa da luz do sol. O banho do sol, a gente sabe que inclusive é essencial, inclusive contribui para combater depressão, tomar banho de sol, que tem toda a questão de vitamina D, etc. Que mais na parte do higiene do corpo físico? Vestimentas adequadas ao clima, que a gente fala, nossa, mas colocou aqui no negócio 20 minutos. Mas é verdade, pensa assim, quando tá muito quente, muito frio, a gente não fica meio irritado, assim. Então, aquele dia quente você errou na roupa, colocou uma malha de lã e não tem uma blusa fina por baixo para tirar a malha. Você não sofre? Não sofrimento? Isso não tira você aí do seu... Às vezes fica irritado, fica menos tolerante e aí você, ou então você fica apático, né? Eu não sei se quando passa frio, eu tava pensando nisso ontem, quando passa frio, daquela coisa assim que você fica, meu Deus, tô com frio. Você não consegue nem pensar direito.
Então afeta aí a gente, se você viver uma vida assim, Deus o livre, você começa a ficar inflamado também, porque você fala, meu Deus, o corpo vai ficar, tá sempre no estado de emergência, entendeu? Então, segundo, alimentação. Os nutrientes, uma alimentação nutritiva, equilibrada, sóbria, sem excessos. Muito importante isso. Porque às vezes a gente acha que comendo saudável já tá bom. Mas não. A gente tem que lembrar que comer demais, mesmo saudável, não é bom. Terceiro, repouso. O sono. Então, o corpo, tem um livro muito legal que eu li, que é o do Nuno Cobra. É um livro antigo, né? Então ele tem você vê que é muito anos 80, assim, anos 90. Óbvio que tem outros livros que trazem novas descobertas, etc. Mas é um livro assim que ele é muito bom para quem nunca leu nada sobre saúde e quer ler para expandir um pouquinho a sua visão em relação a isso. Chama-se A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. E nesse livro, ele fala muito da importância do sono, ele fala muito também sobre a questão dos alimentos pesados antes da gente dormir, porque ele falou, imagina você coloca um monte de coisa gordurosa, um monte de coisa que tem moléculas difíceis de serem quebradas na digestão, e aí você deita. E aí, é como se os processos metabólicos do seu corpo tivessem vários operários que vão trabalhar para quê? Para restaurar suas células durante a sua noite, para fazer todo um processo que só ocorre durante o sono. Só que aí tem tanta comida pesada no seu estômago que aqueles operários que tinham que trabalhar para o seu corpo se regenerar durante a noite para estar disposto para o próximo dia, eles têm que trabalhar naquele monte de comida que está lá no seu estômago. E aí é por isso que quando a gente come coisa pesada, a gente acorda cansada. Coisa muito gordurosa, excesso de açúcar, muita bebida alcoólica. Bebida alcoólica, óbvio, que tem a questão do fígado, enfim, tem outros processos, a toda a parte da relação da insulina do corpo, tudo. Mas, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela bebia quase todo dia. Um vinhozinho, né, gente? Bom, eu não consigo acordar cedo. Tira esse vinho aí, uns 15 dias, 3 semanas, vamos ver se você não consegue mudar os seus hábitos. Então é muito interessante essa questão do sono. O sono é assim, um material de estudo, né? Porque assim, muito amplo, porque o sono, a nossa disposição ao acordar, ela está diretamente ligado não só à forma como a gente deita, à forma como a gente dorme, mas às horas que antecedem, as 3 horas que antecedem. E a gente sabe, né? Tem toda aquela ideia de higienização do sono, etc. Eu coloquei um outro tópico aqui, que é a mente, que é muito importante, a questão do relaxamento mental. Esse tópico não estava no livro, mas é um tópico que a gente precisa entender que a mente também precisa repousar. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito agitada e eu já fiz tratamentos terapêuticos com outras pessoas e 2 pessoas diferentes já falaram para mim: você precisa parar de pensar um pouco. Porque a todo momento eu tenho uma ideia, a todo momento eu tô pensando em alguma coisa, a todo momento eu tô visualizando. Então, graças a Deus, e eu tenho certeza absoluta disso, que é graças às terapias integrativas, à meditação, ao reiki, graças a isso que eu consigo organizar tudo isso. Mas é o quê? É realmente um perfil aí de déficit de atenção, hiperatividade, tudo. Mas não tomo medicamento, e também nunca fui oficialmente diagnosticada, mas também nunca fui atrás disso, tá, gente? Mas eu tenho certeza absoluta, como vocês veem aqui a gente fazer a meditação no final, a gente não fica mais calmo? Ao longo dos dias a gente não fica mais concentrado? E eu também, eu percebo claramente também. Então assim, então lembrar que o repouso da mente também é importante, relaxar, a mente precisa descansar, porque senão a gente vai virar o quê? A geração do transtorno de ansiedade. De onde vem a ansiedade? É o excesso de futuro? Mas o que é o excesso de futuro? É eu ficar pensando e me preocupando com o que ainda vai acontecer, com o que eu tenho que fazer, com o que não sei o que está acontecendo, o que vai acontecer, como o que está acontecendo vai se desdobrar. Então você com a mente. E aí é o lance do programa mental, né? O que é um programa mental? É uma coisa que acontece continuamente. O nosso corpo, que tem o hábito de automatizar processos para economizar energia, fala assim: bom, se isso está acontecendo continuamente, então eu vou automatizar isso, porque aí eu já nem tenho que me preocupar em gastar energia com isso.
E aí você vira o quê? Uma pessoa estressada. Olha só. E aí também, por outro lado, esse é o mesmo princípio de fazer uma ginástica, de construir novos hábitos. Tá? Que é o quê? Ah, é tão difícil? É difícil. É difícil porque o nosso corpo ele não é programado para sair da zona de conforto. Só que olha que interessante. Quando são problemas e situações estressantes, a gente sai da zona de conforto porque o problema está lá. A gente tem que resolver. Tem que trabalhar, tem que pagar o boleto, tem que resolver aquele pepino, tem que aguentar aquelas pessoas chatas. E o que a gente faz? Vai lá. E aguenta, e encara. Só que na hora da gente ter um olhar construtivo e trazer isso para a gente fazer hábitos, construir hábitos positivos, hábitos que vão ser edificantes para a gente, que vão tirar a gente de um contexto de saúde prejudicial, eu tô muito cansada. Sabe o que é? Eu não tenho tempo. Claro que, gente, tem as pessoas que não têm tempo, tem não sei o que, etc. Mas a gente tem que... você vai assim, uma hora você vai priorizando. Então, tô fazendo aqui a maratona de lives, eu tirei a prioridade da ginástica. Mas eu tô uns dias sem fazer ginástica, eu já tô sentindo falta, eu já tô vendo que tá me afetando. Então, eu vou ter que dar um jeito de encaixar isso. Então, assim, você vai sambando. É o tempo inteiro lá. E tá tudo bem, é a vida. Né? E a gente vai de tempos em tempos, faz o quê? Para, se organiza, reprioriza as coisas, faz aquela análise SWOT, faz aquela análise, a matriz de Eisenhower, né, que fala que é importante, urgente, é muito importante, é muito urgente. É importante, mas não é urgente, e é urgente, mas não é importante. E aí você vai a todo momento fazendo essas reavaliações. Isso também é inteligência emocional. A gente entender que a vida não é fixa. A nossa saúde não é fixa, a nossa rotina não é fixa, e se tá muito fixa, a gente tem que começar a avaliar e entender aí o que a gente tá deixando passar. Porque às vezes a gente tem um hobby, a gente tem um objetivo que a gente vai deixando adormecido, parado, às vezes até a nossa missão, o nosso propósito. Aí vai lá na frente da crise dos 40 anos, 50 anos, 60 anos, aí vai lá na frente, começa a ter um problema de saúde, Eu tava lendo no livro da terapia multidimensional ontem, ela tava falando, né? A gente vai até trabalhar na meditação. Você começa a perder a alegria de viver. Você olha em volta, meu trabalho tá bom, meu relacionamento tá bom, minha vida financeira tá boa, eu sou uma pessoa que tem saúde, e a vida é isso. Então, a gente tem que estar realmente sempre trazendo fazendo essa avaliação, essa autoobservação. Quarta maneira aí da gente... Quarto tipo de esforço que a gente pode fazer para encaminhar mais aí para nossa construção de virtudes é tomar cuidado com as distrações. Elas impactam na nossa vida psíquica. Então, olha só, até coloquei aqui, o relaxamento da mente tem muito a ver com a questão da velocidade dos nossos pensamentos, da frequência da nossa vibração do nosso corpo. Então, o sono ele é muito ligado à quantidade, à frequência vibracional mesmo. E as distrações, elas são muito ligadas à qualidade do que a gente tá colocando o foco da nossa atenção. Então, aquela coisa, tudo que a gente coloca, o foco da nossa atenção, está regendo a nossa vida. Mas eu tenho que trabalhar. Não, com certeza você tem que trabalhar, vai colocar atenção naquilo. Mas quando você sai do trabalho, o que você faz? Onde você coloca a sua atenção? Mas eu quero dar uma olhadinha no Big Brother, nas redes sociais, na novelinha. Não. Veja, nunca é aquilo somente em si, mas é o quanto do seu tempo você tem dedicado para aquilo. E o quanto da sua faixa de tempo livre você tem dedicado para aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu assumo realmente, às vezes tem época que eu acabo ficando um pouco mais em rede social, tem época que, às vezes, gente, é uma coisa de personalidade. Eu tenho uma personalidade que eu tenho muita facilidade de me colocar em segundo plano pelos outros. E aí, é muito complicado, porque eu começo a perceber no dia a dia que vai passando o tempo, e às vezes, graças a Deus, assim, eu acredito que é uma qualidade. Eu faço muita lista, né? Então, porque eu tenho muita ideia, eu sou muito agitada, então uma forma de eu tirar essa agitação da minha mente é anotar. Então eu faço muita lista, escrevo muito, porque aí eu tiro da minha mente, é o segundo cérebro, né, que dizem.
Aí eu olho a minha lista de coisas, passou uma semana, passou 15 dias, passou um mês, eu olho minha lista de coisas e eu vejo que eu não consegui fazer nada daquilo que eu tinha programado. E eu vou observar. Por quê? O que eu coloquei? O que eu coloquei antes de mim? Antes dos meus objetivos. Claro que não dá para viver uma vida egoísta, se colocar sempre em primeiro plano. Mas vou dar um exemplo aqui com a nossa maratona. Então, por exemplo, não dá para ficar todo dia do ano, o ano todo. Eu adoraria, eu juro, eu adoraria. Tipo, pegar um ano e fazer o ano inteiro de live. Começar dia 1º de janeiro e terminar dia 31 de dezembro. Nossa, eu ia amar. Mas hoje, minha vida, o contexto que eu tenho não é. Você tem que ter uma estrutura aí para outras coisas, para você poder colocar a sua atenção nisso. Mas assim, o que eu posso fazer? Eu posso dar de louca aí, vamos fazer 40 dias seguidos de live? Vamos, me preparei para isso, energeticamente, espiritualmente, mentalmente, organizando a minha vida, entendendo a minha rotina, entendendo o que toma minha atenção, o que é prioridade, o que é essencial. Então eu fui trabalhando os pontos que poderiam ser ameaças, os pontos que poderiam ser forças e as oportunidades que isso me traria. Porque a gente sempre faz um upgrade quando a gente coloca essa atenção, nesse caso da maratona de lives, né? Mas pense se eu passasse, ao invés de eu passar 40 dias fazendo lives, eu passasse 40 dias dormindo até tarde, comendo mal e reclamando da vida. Né? Então a gente sabe que é isso, é distração. Então, as distrações, gente, vou falar aqui, eu anotei, esqueci de enfatizar isso. Fofoca. Ah, não, mas eu já me afastei de grupo de amigos por causa disso. Até porque minha avó tem um ditado que fala assim: quer ouvir falar de si, ouça falar dos outros. Aí você vai almoçar com a pessoa, não, porque é fulano, começa a falar mal da fulana, não sei o quê. Aí você vai sair em grupo, tá lá de amorzinho com a fulana. Eu falei, mas pô, você tá falando mal da fulana. E não é uma coisa assim que meio que a gente fala, eu não sei se vocês têm isso. Eu sou uma pessoa meio transparente. Se eu não puder falar assim pra pessoa de uma forma educada, eu não falo. Então assim, a pessoa que você faz de boazinha na frente, aí por trás fala mal. E aí, quando você tá com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas, não tem informações mais consistentes, mais interessantes. É só aquela coisa vaga de falar dos outros e do dia a dia. Não que não possamos falar do dia a dia, mas eu acredito que vocês entenderam. Né? Então fofoca faz muito mal, gente, muito. Principalmente porque afeta TV, rede social, afeta a parte bioquímica, mas a fofoca afeta muito o nosso campo energético. Muito, 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 muito. Faz muito mal. Tá? Isso tudo, essas distrações todas geram o quê? Inquietações, temores, cansaços, tristeza, desânimo, entre outros distúrbios mentais e emocionais. E a gente chega no final do dia parecendo que um caminhão atropelou a gente e você só quer se jogar na cama e dormir mal, porque o corpo tá como? O corpo tá na emergência o dia inteiro. Na hora que deitou, você fala assim, meu Deus, e agora o que a gente faz, gente? Não, calma aí. Peraí, aí vai ter uns operários que falam assim, eu tô cansado, cara. Tô cansado, não vou trabalhar, não. Eu vou descansar aqui um pouco, sinto muito. Entendeu? Isso, a parte do nosso metabolismo. Então, e aí tem, enfim, uma série de coisas que impactam. E aí eu coloquei aqui, ó, muito sério. Por quê? Porque são perniciosas influências exercidas sobre o espírito. Ele fala assim no livro. E abrem portas às influências do plano invisível. Frequências afins. Se eu tô atordoada, se eu tô depressiva. E assim, óbvio que você pode ter um dia triste, você pode ter um período triste, gente. Você pode ter uma semana triste, um mês triste, um ano triste. É claro que se você começa a ter uma vida triste, essa tristeza começa a você não come, você não se cuida, você não se asseia, né? Asseia muito, assim, coloquem um olhar aqui de higiene, organização, tá? Isso é perigoso e óbvio que isso tem que ser tratado, abordado com o médico, né, com a ciência, mas assim, a gente entender que tem que ter um momento, tá tudo bem, mas a gente não pode trazer isso continuamente na nossa vida. Se começa a ficar muito contínuo, muito presente, você tem que parar e entender o que está acontecendo. O que está roubando a minha felicidade?
que está me impedindo de me sentir feliz nesse momento? Às vezes são coisas do inconsciente, às vezes é a alma, lembra que a gente falou? A alma vai vivendo aqui e ali, e aí não vê o propósito, etc e tal. Às vezes é um chamado da alma. E aí você tem diversas formas. Então, tem uma forma que você pode, por exemplo, tomar um remédio e resolver o problema e vai vir na sua vida. Você pode fazer uma terapia, você pode fazer um processo de terapias integrativas, pode buscar um novo hobby. Então tem várias formas que a gente pode fazer aí para sair de um estado onde a gente está fora do nosso equilíbrio. Ou apatia, ou ansiedade, tá? Ou falta, ou excesso. Então, tomar muito cuidado, porque se a gente falar de um plano onde a gente sabe que existem espíritos no plano invisível, a gente vai atrair o que tipo de espírito? Quando a gente tá mal, tá doente, tá depressivo. Então, claro, novamente, podemos ter momentos. E aí, eu não sei por que acabei indo para esse caminho, mas eu vou falar aqui, só pra gente fechar esse tópico, que lembrar que quando tá mal, lembra de ir pra igreja, de ir para um lugar assim, sabe, ouvir um louvor, coloca um louvor em casa, faz uma atividade que te eleva, porque vai elevar a sua frequência e vai te desconectar dessas frequências negativas. Então, finalizando aqui, as diversões aconselháveis e úteis, tá, eu não posso me distrair com televisão, com rede social e nem fofocar dos meus amigos. O que eu faço agora? As diversões aconselháveis e úteis são as de aspecto construtivo e edificante. Passeios na natureza, eventos culturais. Eu resumi aqui, mas ele fala muito assim, de ir num show, vai num teatro, vai numa apresentação, né, por exemplo, de arte, artística, cursos. Gente, o que temos de cursos aí que dá para fazer bacanas? Esses dias eu tava pensando, eu quero fazer um curso de culinária futuramente. Não é uma prioridade, mas eu adoro cozinhar. Só que, assim, eu tenho meu jeitinho de cozinhar, que até é bom, assim, tem uma variedade de temperos. Mas eu queria muito aprender a usar outras ervas da culinária, sabe? Que eu não tenho esse hábito. E é claro que eu posso pesquisar, mas também não é uma prioridade. E, neste momento, e é gostoso no curso, porque você vai num lugar, você tem outras pessoas, você aprende mais algumas técnicas de culinária. Então, assim, é um hobby, entendeu? É uma diversão para mim, isso. Então, esse é um bom exemplo. E aí ele faz assim, cursos e conferências sobre assuntos instrutivos. O curso de programação neurolinguística, os cursos, tem muito cursos de espiritualidade diversos, o próprio Centro Espírita Kardecista, a gente falando aqui do espiritismo, tem muitos cursos bacanas. E a gente esquece, por quê? Porque a gente nunca tem tempo, porque a gente prefere ir pro bar, encontrar os amigos pra fofocar. Não que a gente não possa encontrar os amigos, né, gente? Mas deu pra entender. Então, tudo o que dignifique, esclareça e levante o indivíduo para as esferas da vida e dos sentimentos mais elevados. E não é por mal, não é assim, é melhor ou pior, é simplesmente escolha. Se você escolher dedicar o tempo, gente, é o maior ativo que a gente tem, é o nosso bem mais precioso. E hoje, no mundo de hoje, tão acelerado e tão globalizado, ele é ouro, é diamante. Isso é claro que, putz, nossa, tô aqui meu dia hoje tá cansado, eu vou passear. Ontem eu fui no mercado, eu peguei um Uber pra voltar, muito simpático. E eu comecei a papear. E aí ele também na faixa dos 40, a gente começou a falar como que chegando nos 40 a gente já não consegue mais beber como bebia antes, né? Eu nem tenho bebido mais. Mas assim, e aí a gente começou a falar de uns porres, assim, e a gente deu tanta risada, mas tanta risada. Pronto, foi super relaxante, entendeu? Então não é que a gente agora não pode rir, não pode conversar, não pode brincar, não pode sair sem ir andar no shopping, sem ter o que fazer, tomar um sorvete, olhar a vitrine, fazer qualquer coisa. Claro que pode, mas a gente sempre lembrar de também trazer atividades que sejam edificantes, que é muito gostoso, tá? E elas transformam, e sabe o que vem muito aqui também? A gente vivendo experiências diferentes, nós temos ideias diferentes. E muitas vezes vão trazendo até soluções para problemas que a gente tem, que a gente não está conseguindo enxergar, porque a gente está preso naquele mapa de mundo momentâneo, entendeu? Então aí o quinto esforço para ajudar a gente a encontrar as virtudes, a se aproximar das virtudes. Esse é um dos mais sérios, tá? Combate aos vícios.
Claro que os vícios eles podem eles se manifestam em diversos níveis de gravidade e de diversas formas. Vamos focar especificamente nos vícios sociais mais aceitos e entender a dinâmica deles e como a gente pode trazer isso para outros vícios. Falar assim, cigarro, bebida, gula e não tão aceito, mas enfim, tem gente que quer aceitar, entorpecentes, tá? Então, o fumo, ele produz terríveis males no aparelho nervoso vegetativo. E eu fiquei muito interessada nisso, eu fui procurar. Então, ele fala assim, o fumo produz terríveis males no aparelho nervoso vegetativo, simpático e vago. O aparelho simpático, o sistema nervoso simpático, ele é o sistema de excitação e ele ajusta o organismo para suportar situações de perigo, esforço intenso, estresse físico e psíquico. E aí eu vou fazer uma analogia. Seu sistema nervoso é como se você estivesse numa piscina, e aí você está nadando, e você quer sair da piscina, respirar o ar, sentir aquele tempo gostoso, de repente você vai jogar uma caixa d'água em cima de você mesmo, e aí você, meu Deus, estou tentando sair da piscina e essa água na minha cara. O que é isso? São as toxinas. São as toxinas. E aí você vai, fuma um cigarrinho, fuma outro cigarrinho. Não só o cigarro, tá, gente? Então lembrar, mas eu não fumo. Tá bom, você não fuma. Mas até a gente fala gula, vício de doce. Então eu fiquei um tempo aí que eu andei comendo muito açúcar e eu comecei a perceber, e passei por situações, olha só, andei comendo muito açúcar e passei por algumas situações de estresse que desajustaram meu sono por umas 2 semanas e tive um monte de coisa, juntou um monte de coisa e eu percebi que desarranjou totalmente meu apetite. Eu percebi que eu tomava um sorvete antes, eu tinha que tomar 2 para me satisfazer. Falei, tem alguma coisa estranha. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Então vamos lá. Sistema nervoso vegetativo. Então o simpático é responsável por toda essa parte de estresse. Então no longo prazo a pessoa fuma 20 anos, 30 anos. Apesar que assim, tem pessoas que fumam que até que não são tão estressadas. Mas o que acontece? Gera dependência por quê? Porque o corpo vai precisar do cigarro para não se estressar. Olha só. Vai precisar do vício para não se estressar. E o vago? O nervo vago é um nervo muito importante. Olha só, o nervo vago contém fibras sensoriais e motoras que regulam o ritmo do coração, a pressão, a respiração e o sistema imunológico. Então, o fumo contribui para aumentar a pressão alta? Óbvio que contribui. Contribui para o câncer por quê? Porque ele afeta o pH da célula. E aí, quando você tem uma disfunção de pH de uma célula durante muito tempo, isso gera inflamação. E a inflamação gera doença. Então, assim, é muito louco, né? Como a gente tem essa capacidade de se envenenar. E eu não tô falando só do fumo, não. Tô falando da gente, assim, numa boa, aquela sobremesinha, como a sobremesa muito, mas é tão gostoso. É gostoso. Não tô fingindo que não é, não. Vamos ser sinceros aqui. Mas é muito louco a gente parar assim e pensar, caramba, eu tô me envenenando e não tô percebendo. Às vezes até se percebe, fala, mas eu não vou largar. Bom, afeta também o perispírito, produzindo uma espécie de entorpecimento psíquico, que continua mesmo após o desencarne. Então a alma fica, de certa forma, atormentada, e isso é muito sério, quando a gente vai para um grau de vício mais acentuado, tá? De entorpecentes mesmo, aquele drogado que não consegue fazer uma reabilitação, não consegue se desintoxicar, que desde jovem, uma vida inteira, etc e tal. Então, geralmente isso já está gravado no perispírito. E claro, gente, lembrar que muitas vezes os vícios, eles têm acompanhamento de obsessores. A gente está aqui na Maratona Espírita, então vamos ser muito claros, tá? Muitas vezes os vícios, eles têm acompanhamento de obsessores. E aí, quando você vai falar num tratamento, você tem que entrar, principalmente num nível mais acentuado, com medicação, com um tratamento espiritual, com um tratamento psicológico. Então você tem que tratar em todas as esferas. Não é uma coisa simples, é uma coisa muito complexa. No aspecto psicológico, muitas vezes está ligado a questões aí de problemas de autoestima, de problemas de valor pessoal, de problemas de autoimagem. Então é muito grave. E vem aqui também a questão da obesidade enquanto doença, né? Nos cursos de programação neurolinguística que eu fiz, eu fiquei no quarto com uma moça que era nutricionista, ela tinha acabado de fazer a pós-graduação dela e ela defendeu uma tese sobre pessoas que fazem cirurgia do estômago para reduzir o estômago, para emagrecer, e se tornam alcoólatras.
É um índice muito alto, muito alto. Tá? Então, assim, os vícios são uma questão que a gente tem que olhar com carinho e humildade. Porque em algum nível a gente pode ter um vício, um desarranjo. É uma coisa que a gente não consegue controlar. E aí, claro, a gente vê que em níveis mais acentuados é muito mais grave. Então, afeta o perispírito. E o que acontece? A gente trazendo de um conceito espírita de vida eterna, a alma sai do corpo, vai para o plano espiritual. Para resumir bem, ela passa por um processo. Sabe que me lembrei escrevendo ontem? Do André Luiz. André Luiz foi um médico no filme O Nosso Lar, no livro Nosso Lar, que ele tomava o vinhozinho dele toda noite. Toda noite ele tomava o vinhozinho dele. E ele desencarnou como suicida. Porque aquele vinhozinho foi matando ele aos poucos. E aí ele foi pro umbral, foi lá pro umbral, né? Ficou sofrendo. Então, a gente não para pensar. Isso é um olhar espírita. A nossa alma, a gente leva tudo com a gente. Todos os nossos sentimentos, tudo que a gente... mas eu sou uma pessoa muito triste, a vida inteira muito triste. A sua alma tá triste. Então, se você desencarnar, a sua alma vai continuar triste. E aí, e assim, vou falar uma coisa bem séria aqui. A questão de eutanásia. Do que a pessoa tá fugindo quando ela tá atentando contra a própria vida, suicídio, né? Com todo respeito, e entender que são processos muito mais enraizados na mente, de uma maneira nociva mesmo, e precisa de tratamento. Não é brincadeira, não é brincadeira. O que não pode fazer é normalizar isso, achar que tá certo. Não está. Para a alma, isso é muito, muito grave, tá? Então, continuando aqui. Se realmente desejamos evoluir, e já que a evolução não se conquista sem pureza de corpo e de espírito, devemos combater e eliminar de nós mesmos esses vícios, nos libertando deles definitivamente. Não pode haver pureza de corpo ou sentimentos entregando-se a vícios repugnantes e perniciosos, praticando assim um suicídio lento, na mais lamentável negligência moral. E a pessoa fala assim, mas eu não queria, eu não faço questão de viver tanto também, eu morrer antes, não tem problema. Gente, pelo amor de Deus, é muito louco, né? Como é que a gente vai argumentar com uma pessoa que está pensando nisso? Porque, na verdade, a vida é muito sagrada. E se a gente não tem esse olhar da vida ser sagrada, de tudo que é importante, se a pessoa não tem nem esse conjunto de valores, tem que ser feito um trabalho de base muito mais profundo, percebe? Não adianta nem debater, às vezes, sabe? Porque eu lembrei agora da Maratona Quaresma Espírita. Tem que orar para a pessoa e pedir para que o Espírito Santo toque o coração dessa pessoa. Por quê? Porque somente o Espírito Santo faz a transformação. No momento que a alma da pessoa se cansa de viver nesse caminho equivocado. Então, tanto vale essa oração para os outros, como vale para a gente. Deus me fortalece, me auxilia a sair desse caminho, me auxilia a parar de me machucar. Faz parte, gente. Todo mundo pode passar por isso, tá? Não vamos achar que uns são perfeitos e outros são defeituosos. Somos todos seres em constante processo evolutivo, sujeito a falhas e imperfeições. Mas eu quero que lembrem disso. Orar para o Espírito Santo faz a diferença. Para o Espírito Santo tocar no coração das pessoas. Tem um casal que eu sigo que fala muito de mentalidade, de você criar com a mente. Então, eles fazem diversos estudos, eles têm um curso de mentalidade, e eles estavam contando que estavam passando um testemunho de uma senhora que mandou um depoimento para eles. Falou assim, eu comprei o curso de vocês, e então toda a metodologia deles se fundamenta em você montar um cenário de vida que você deseja ter, de saúde, relacionamento e finanças, e você ir trabalhando. É quase como um processo de coaching, mas não é um curso de coaching, tá? É um curso de mentalidade. Alguns os aspectos, são várias etapas onde você vai trabalhando os aspectos para conseguir se tornar a pessoa que vai ter as ações, que vai chegar naquele cenário de vida. É muito legal. E aí, ele fala muito sobre usar o poder da visualização. Então, o rapaz, que é o dono dessa metodologia, é um casal, né? Ele fazia sempre, todo dia. Ele tinha um PDF com as coisas que ele queria,
E ele fazia sempre a visualização, todo dia fazia a visualização. Porque em termos quânticos, a gente está mandando para o campo. Quando a gente faz a meditação, a gente faz a ponte ao futuro, o que a gente está fazendo? A gente está mandando para o campo. Ah, vamos vibrando. A gente está mandando para o campo. Então o campo, ele vai similar, não atrai similar? Se eu for mandar para o campo alegria, o que eu vou trair? Com o tempo você vai traindo alegria. O que acontece é que o tempo das coisas muitas vezes não é da forma que a gente gostaria que fosse. Porque nós somos ansiosos. E graças a Deus, porque imagina se a gente criasse imediatamente com a nossa mente. Aí você desejar o mal para alguém no momento de estresse, a pessoa aí ela, puf, né? Não pode. Então assim, a natureza, a vida, Deus é sábio, tá? Ah, por que as coisas demoram tanto para acontecer? Tem um porquê. E aí tem esse caso dessa senhora que ela fez um depoimento e ela contou que ela tinha um filho que usava drogas. E o filho, ela começou a mentar, comprou o curso deles e começou a visualizar todos os dias o filho largando as drogas, vindo contar para ela, e ela visualizava todos os dias o filho largando as drogas e vindo contar para ela. Sabe o que aconteceu? Ela contou que acho que foi mais de um ano, não sei se chegou a 2 anos, mas alguma coisa em torno de 2 anos, ela mentalizando todos os dias. Ela mandou um depoimento, falou assim, eu mentalizei todos os dias, até o dia que eu tive o prazer. Eu fico até emocionada com essas coisas, gente, não sei porquê. Até o dia que eu tive o prazer do meu filho vir até mim e falar, mãe, cansei, eu estou largando as drogas. Tá? Ai, desculpa, gente, vou tomar uma água. Eu não sei porque eu fico emocionada. É amor, né? Quem é mãe sabe. Eu não sou mãe, mas eu acredito que eu tenho um instinto maternal. Quando eu for mãe, vai ser assim, vai ser esse tipo de mãe. Vamos lá, continuando. Oh, meu Deus do céu. Então, não pode haver pureza de corpo ou sentimentos entregando aos vícios, certo? Então, praticando assim um suicídio lento. Eu até coloquei aqui um livro, gente, quem quiser se interessar, eu lembrei de um livro muito bom, ele foi indicado pelo James Clear, que é o autor do livro Hábitos Atômicos, que ele traz vários estudos de como a gente forma hábitos, etc. Específico para quem quer parar de fumar, mas eu não li ainda, eu quero ler porque eu acredito que é um livro que ajuda muito a ter um entendimento para sair de alguns vícios. Se chama O Método Fácil de Parar de Fumar, do autor Allen com E no final, E-N no final, Carr. Só que o cara é C-A-R-R. Allen, A-L-L-E-N de navio, Carr, C-A-R-R. O Método Fácil de Parar de Fumar. Diz que esse livro é excelente. Eu fui na Amazon, ontem que eu estava montando, fui na Amazon olhar, porque eu queria conferir se era esse livro mesmo. E olha o depoimento que eu vi lá. Eu trouxe porque eu falei, puta, muito legal, vou compartilhar. Uma pessoa escreveu assim, excelente livro. Eu fumava há 26 anos. De 20 cigarros para 0, de um dia para o outro, depois que eu li o livro. Olha só que demais. Então, olha só. Eu até lembrei de uma frase, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então a gente tem que ter essa confiança na vida. Ai, será que o mundo vai melhorar? Vai! Porque se você não acreditar, a gente tem que primeiro aprender a acreditar que a gente também pode melhorar. E aí a gente vai entender que se a gente pode melhorar, por que o mundo não pode melhorar? Uma vez eu tava assim, faz muitos anos, eu lembro que uma vez eu pensei assim, hoje tá bem extenso, eu lembro que uma vez eu pensei assim, meu Deus, será que tem gente que é boa mesmo no mundo? E eu falei, mas peraí, se eu acredito que eu posso me tornar uma pessoa boa, que eu posso ser uma pessoa boa, então podem existir outras pessoas boas. Igual aquela coisa de relacionamento amoroso, que o pessoal, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, ninguém presta. Você não presta, gente? Não, vamos trabalhar essa autoestima, esse sentimento de valor pessoal, que todo mundo presta. Só que muitos estão aí no caminho do equívoco, e a gente em alguns níveis também tá. Né? Então vamos lá, sexto e último, defeitos morais e paixões. Vou dar uma corridinha aqui pra gente finalizar e fazer meditação. Defeitos morais e paixões. Alguns exemplos. Orgulho, egoísmo, sensualidade, hipocrisia, avareza, crueldade. Para combater os defeitos e as paixões, faz-se necessário que cada um faça um programa individual de ação.
Eu até lembrei da mentoria, para vem fazer mentoria aqui comigo que eu ajudo. Examine a influência que cada defeito ou paixão exerce sobre si mesmo e em seguida inicie a repressão com confiança e disposição de entrar sem desfalecimentos até o fim. Olha só, é aquilo que eu já falei, a gente observar no dia a dia, onde a gente está colocando a nossa atenção e entender o impacto que aquilo tem e como que a gente pode mudar, reorganizar, tá? Assim procedendo, verá que o apoio recebido do alto é muito importante, visto que os benfeitores espirituais sempre estão atentos para prestar auxílio e que a vitória está desde o princípio em suas próprias mãos. Então, gente, nós temos que ter fé, nós precisamos começar a aprender que nós realmente temos esse poder, porque existe uma coisa chamada inner game. Inner game é quando você realmente acredita dentro de você, lá dentro de você, lá no centrinho da célula, do núcleo da célula, do núcleo, entendeu? Então, quando você realmente se torna aquilo, você interioriza o que você acredita, então, e aí você começa a fazer o processo. A mãe do garoto viciado, ela colocou todas as fichas dela. E aí ela conseguiu. Demorou, mas ela conseguiu. Então, assim, demorou porque às vezes a gente acha, vou mentalizar aqui uma semana, um mês. Pô, não tá fazendo efeito. Amigo, você tem que fazer até o fim. Tá vendo que ele falou aqui? Então, assim, que Deus nos dê clareza, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê força, nos dê sabedoria, para que a gente possa olhar pra gente, olhar pela gente, mas também que nós possamos ser instrumentos amorosos, carinhosos, gentis, compassivos, para auxiliar o próximo de alguma forma. Que Deus nos dê sabedoria, humildade, coragem e fé para prosseguir continuamente de cabeça erguida aos céus. Certo? Vamos para a nossa meditação, vamos respirando fundo, vamos fechando os olhos, enche o peito de ar bem tranquilo, bem gostoso. Deixa o ar subir até o topo da sua cabeça, vai energizando a sua cabeça, vai energizando o seu cérebro, bem gostoso, respirando fundo. E você vai sentindo o ar relaxando, bem gostoso, 10 vezes mais relaxado agora. Vai sentindo o seu pensamento 10 vezes mais relaxado agora. Seu corpo relaxa profundamente, o ar sobe até o topo da sua cabeça. E em cada respiração você vai relaxando 10 vezes mais. E você vai mantendo o pleno controle do seu corpo, totalmente concentrado nessa meditação, no som da minha voz. Você vai relaxando, respirando, relaxando e se concentrando cada vez mais. Você vai sentindo uma espiral de luz descendo do topo da sua cabeça, relaxando os seus ombros, vai sentindo seu corpo soltando, seus olhos físicos vão ficando cada vez mais pesados e mais colados no seu rosto. Quanto mais os seus olhos tentarem se abrir, mais pesadinhos e mais coladinhos eles vão ficar. Você vai sentindo esse ar descendo pelo seu corpo, seu quadril, suas pernas e seus pés. Vai sentindo seu corpo relaxando, vai sentindo que à medida que o seu corpo físico se relaxa, os seus olhos físicos relaxam, o seu mundo interior se abre. Vai sentindo os seus olhos interiores, o seu cérebro, a sua mente consciente, sua mente inconsciente e a sua alma vão se unindo agora para trabalhar em perfeito equilíbrio e colaborar para o seu bem. E mentalmente você vai percebendo que os seus olhos interiores vão ficando mais aguçados e você vai começar a ter mais capacidade de ver imagens, movimentos, cores. Os seus ouvidos interiores vão ficando cada vez mais aguçados e você vai tendo cada vez mais capacidade de ouvir sons, de perceber sons, sentir. A sua sinestesia vai ficando cada vez mais aguçada e você vai começar a sentir sons, cheiros, vibrações. Você vai realmente começar a sentir mais estado de presença nesse universo interior. Da sola dos seus pés, você vai sentir como se fosse um leve formigamento. E vão mentalmente saindo raízes de luz, que vão atravessando todas as camadas de solo, trazendo um sentimento gostoso de desbravar, de enfrentar, de avançar,
E a partir de agora, todos os dias, a todo momento, sempre que se apresentar um desafio para você, independente de ser um desafio muito grande, muito difícil, não importa. Você vai sempre lembrar das raízes atravessando o solo e desse sentimento gostoso de desbravar, de avançar. E vai crescendo cada vez mais a coragem em você agora. Vai crescendo cada vez mais a coragem em você agora. Vai crescendo cada vez mais a coragem agora em você. As raízes vão chegando, atingindo o centro, núcleo da Terra, um lindo diamante de luz, emanando uma luz muito forte. Essa luz é a luz do fluido vital, o fluido vital da Terra. Esse fluido vital da Terra vai sendo transferido para as suas raízes e vai subindo para as suas raízes e vai subindo pela sola dos seus pés, vai subindo pelos seus joelhos, vai subindo pelos seus quadris, vai subindo por todos os pontos de força do seu corpo, seu abdômen, a direção do seu estômago, vai subindo também em paralelo pelas palmas das suas mãos, seus cotovelos, seus ombros, vai subindo pelo centro da sua coluna, subindo pelo seu coração, subindo pela sua garganta, subindo pelo centro da sua cabeça, pelo topo da sua cabeça. E essa luz vai se formando, vai desabrochando no topo da sua cabeça. E vai expandindo como uma bolha de luz à sua volta. Você vai concentrando essa energia no seu coração e vai expandindo, ficando 10 vezes maior. Você vai vibrando essa luz para toda a sua casa, para todo o seu bairro, para todo o seu planeta. Você vai expandindo e ficando com 200 metros de altura agora. Você vai até para o espaço. Respira fundo, vai crescendo, vai observando mentalmente as estrelas no espaço, como uma noite estrelada, bem linda, bem leve, um sentimento agradável, uma temperatura ideal. Vai sentindo silêncio. E você vai subindo cada vez mais agora. Você vai subindo camadas multicoloridas, vai sentindo lá, vai percebendo a Via Láctea, o sistema solar lá embaixo, pequenininho. E você vai subindo até acessar a camada do Criador. O portal de luz branca e iridescente é a fonte de tudo que existe, o Criador de todas as causas, o poder maior, Deus. Você vai acessando esse portal, vai entrando nesse portal de luz com muita leveza, com muita felicidade, com muita alegria. Você vai sentindo uma sensação gostosa de luz, envolvendo a sua mente, como se fosse uma coroa de luz em volta do seu cérebro, vai descendo pelos seus olhos, seus ouvidos, vai purificando seus olhos do que você vê, a maneira como você vê as coisas, as pessoas, as situações, vai purificando os seus ouvidos de tudo que você ouve, vai purificando a sua boca, vai purificando o seu pescoço, seus ombros, seus braços, vai purificando o seu estômago, vai purificando todo o seu corpo, vai purificando o seu abdômen, seu intestino. Permita que essa luz de Deus, aliada àquela luz que subiu da energia cósmica da Terra, da energia vital da Terra, vai permitindo que essa luz vá envolvendo todo o seu intestino, fazendo uma higienização no seu intestino, limpando as toxinas. Vai percebendo assim todos os seus processos metabólicos como se fossem pequenos operários no seu corpo. E esses pequenos operários sorrindo e recebendo luz no seu coração, que são as células, os processos, as enzimas do seu corpo, os órgãos, as vísceras. E vai descendo até a sola dos seus pés. E você agora se torna pura luz da Terra e pura luz de Deus. E você vai concentrando a sua energia no seu coração agora. Mentalmente você vai sentindo aquele portal de luz se abrindo no seu coração. Vai sentindo a presença amorosa do seu anjo de guarda ao seu lado. E ele vai adentrando o seu coração, junto com você. De mãos dadas você vai entrando e caminhando por uma estrada que vai te levar para o jardim da sua alma. Vá sentindo você dentro do jardim da sua alma, caminhando, vá observando o seu jardim, vá sentindo o perfume, vá sentindo a temperatura, vá observando qual é a roupa que você está no jardim da sua alma. E você vai agora sentindo uma presença à sua frente, a presença de um mestre ascensionado, um mestre regente da chama violeta, o mestre regente da transmutação, o mestre regente que acompanha a transição planetária juntamente com o mestre Jesus Cristo.
Você vai sentindo agora a presença de um mestre chamado Saint Germain. Você vai sentindo esse mestre à sua frente, pura luz, uma luz violeta muito gostosa. E esse mestre sorri para você, ele te reconhece e ele sabe o seu nome. Ele te fala assim, até bem-vindo. Vá percebendo como ele é pura luz e pura força. A força da transmutação, a força da transformação. E ele mentalmente vai emanando, vai conectando o coração dele com o seu coração. Amorosamente e carinhosamente, você vai percebendo agora, você vai mentalmente visualizando uma emanação de luz do Mestre Saint Germain para o seu coração. E você vai sentindo o Mestre Saint Germain emanando, transmitindo para todo o seu corpo, para todas as células do seu corpo, físico, mental, emocional e espiritual. Ele está transmitindo uma atualização dos códigos de evolução do seu espírito. Vai ocorrendo agora, vai sentindo essa energia vindo do seu cardíaco, expandindo circularmente, como se fossem ondas por todo o seu campo energético. Vai sentindo um leve arrepio no corpo, vai sentindo uma profunda refrequencialização que vai te libertar de todas as frequências, das distrações, dos vícios e dos defeitos morais. Você respira fundo, com coragem, com pleno controle do seu corpo, vai seguindo o som da minha voz. É leve, tranquilo e permitido se libertar das distrações, dos vícios e dos defeitos morais. Você já sabe como, já vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira a partir de hoje, se libertando facilmente das distrações e dos vícios e dos defeitos morais que te impedem de ter uma conduta melhor consigo mesmo. Você respira fundo, vai sentindo essa energia que continua vindo do mestre para o seu coração e você vai sentindo, recebendo essa energia no seu coração, vá recebendo essa energia no seu coração que vai refrequencializando e vai te libertando. E você agora já está completamente liberto de todas as distrações, vícios e defeitos morais que te impedem de ter uma conduta melhor consigo mesmo. Respirando fundo, vai sentindo também, à medida que essa luz vai expandindo, ela vai fazendo um rastreamento, procurando pequenas manchas no seu campo áurico, no seu corpo físico, mental, emocional, espiritual, etérico, perispiritual. Vai sentindo essa luz, ela vai expandindo e ela vai dissolvendo todos os nódulos, vai dissolvendo, vai sentindo essa luz envolvendo as vértebras da sua coluna, todas as suas juntas e tendões do seu corpo, todas as tensões que você acaba juntando no dia a dia, as preocupações, a questão da sua mandíbula, tudo que você leva de tensão para a sua mandíbula. Quando você fica com raiva, nervoso, respira fundo. Vai sentindo essa chama violeta envolvendo a sua mandíbula, envolvendo o seu crânio, envolvendo os seus dentes, envolvendo todos os músculos do seu corpo, como se fosse um banho de luz carinhoso, amoroso, que vai relaxando você, integrando todo o seu corpo nesta atualização dos códigos de evolução do seu espírito. E o seu corpo agora já está totalmente atualizado nos códigos de evolução do seu espírito e refrequencializado na libertação das distrações, vícios e defeitos morais que te impediam de ter uma conduta melhor com você mesmo. E a partir de hoje, a partir de agora, você já começa a ter novas atitudes, uma nova alegria, um novo sentimento de bem-estar, novos caminhos, capacidades, pessoas, e uma nova energia se forma em você e na sua vida a partir de agora, alinhada com a sua missão. Então, mentalmente, você começa a caminhar agora na estrada da sua vida e vai observando
Vá mentalmente observando a residência onde você mora, as pessoas que você convive, as situações, os desafios que você tem hoje na sua vida. E você vai caminhando com novas atitudes, uma nova alegria, um novo bem-estar, um novo caminho, uma nova capacidade, novas pessoas e uma nova energia que vão te direcionando para a sua missão. Vá percebendo que vão surgindo novas ideias, você vai começar a colocar um novo olhar nas situações que você vive. E a partir de hoje você caminha pela estrada da sua vida, com novas atitudes positivas, possibilitadoras, com nova alegria, com novo bem-estar, novos caminhos, novas capacidades, novas pessoas e uma nova energia, totalmente alinhados com a sua missão, com o seu propósito e com a sua evolução. Você respira fundo e continua caminhando com novas atitudes, com uma nova alegria, com um novo bem-estar, com novos caminhos, com novas capacidades, com novas pessoas, com uma nova energia, totalmente alinhados com a sua missão. E você vai caminhando e você pode percebendo que às vezes pode vir uma pedra que vai vir e aparecer no seu caminho e você desvia. Pode vir um problema, você resolve e você continua. Você pode tropeçar e cair, você levanta e continua caminhando na estrada da vida, com novas atitudes, com uma nova alegria, com um novo bem-estar, com novos caminhos, com novas capacidades, com novas pessoas e uma nova energia alinhadas com a sua missão. Então você respira fundo e vai avançando, vai se abrindo um ambiente de luz à sua frente, como se fosse uma plateia, com uma tela bem grande, onde você vai ver um filme da sua vida. E você vai ver esse filme da sua vida e você vai perceber. Vai se abrindo agora uma imagem. Os seus olhos mentais, seus ouvidos mentais, os seus sentimentos e sensações vão trazendo para você uma imagem do seu futuro. Vai percebendo quem é você nesse futuro. O que você está fazendo, com quem você está. Quais são as suas capacidades? Quais foram os novos caminhos que se abriram para você a partir de agora, com essa nova atualização dos códigos de evolução do seu espírito? Quais foram as novas capacidades que despertaram, que amadureceram e se amplificaram em você a partir de agora, que você começou a transbordar a partir do momento que você passou por essa atualização desses códigos de evolução? Quem são as pessoas que estão com você? Vá observando a sua postura, a sua maneira de se comunicar, a sua maneira de se portar, a maneira como as pessoas reagem e respondem a você, aos seus comportamentos, a maneira como você se posiciona na vida. Vá observando a sua energia e você vai respirando fundo. E você traz para o seu coração, como se você realmente entrasse nesse filme, entrasse nessa vida, para cada célula do seu corpo. Você já é essa pessoa, você já é esse ambiente, você já é essa nova vida, você já é esses novos caminhos, essas novas atitudes, essas novas capacidades, você já é. Você respira fundo e vem retornando para o momento presente. Eu vou contar até 3 e você vai curtindo e vai sentindo essa energia gostosa que você está sentindo agora. No 3, eu vou te falar para voltar definitivamente. 1. Vá sentindo esse sentimento gostoso de completude, de realização, de felicidade, que vai se fortalecendo a partir de hoje cada dia mais. E 2. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações e vão criar meios e condições para que todos esses novos recursos, essa nova vida positiva, edificante, possibilitadora, realizada, se materialize e se manifeste da maneira mais fácil, rápida, melhor e mais elevada. E você sente muita paz. E 3, abrindo os olhos, vai mexendo seus pés, seus braços, suas mãos, feliz, em paz, para viver uma nova vida. Eu tive uma visão linda, linda, ligado a uma coisa que já tinham me falado que ia acontecer, mas hoje eu tive clareza, porque eu queria entender como, por quê e tal, e hoje eu tive uma clareza
do que ia acontecer. E é muito interessante, eu vou falar até em termos de testemunho, tá? Eu não sei se acontece com vocês, quem tá assistindo ao vivo ou quem estiver assistindo gravado, pode contar pra mim. Mas é muito nítido pra mim. Muito nítido pra mim, como as maratonas de lives que eu faço com essas meditações, elas me levam para novos caminhos que eu não tinha ideia que eu seria capaz de trilhar. E aí eu começo a ter essas visões em cada das meditações e as coisas vão se conectando, sabe? É bem interessante. Enfim, se você estiver assistindo essa live gravada, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar. Eu gosto mesmo que comente, porque eu fico feliz de saber. É gostoso demais. É gostoso demais ver que as pessoas estão sentindo diferença, que está sendo útil, que está sendo bacana. Então eu fico muito feliz mesmo. Quem puder comentar, sempre comente. De vez em quando eu faço uns prints, posto, tiro lá o nome para manter a descrição. Vou terminar com essa última leitura, enquanto vocês vão voltando. A Denise, todos os dias de meditação estão maravilhosos. Então, Denise, eu falei e vou repetir, eu estou trazendo elementos da terapia multidimensional. Você vê que a gente está numa outra proposta aqui. A gente está numa proposta de trazer equipes espirituais amparando a gente. E eu tô até preocupada, porque vai dar 1h40 de live. E eu aqui, meu Deus, será que vai cair? Será que... Falei, não, confia, você fez um amparo energético super forte. Eu realmente estou fazendo diferente dessa vez, pra gente sentir mais, tá? Esse negócio dos códigos de atualização eu trouxe da terapia multidimensional. Então, o alinhamento dos chakras, a gente sabe que pode fazer alinhamento dos chakras. Só que eu também trouxe tudo mapeado, que ontem era para fazer o alinhamento dos chakras dentro da terapia multidimensional. Então, assim, estão muito maravilhosas mesmo, gratidão. Eu vou até printar aqui, você vê. Porque, assim, eu tô sentindo isso também e eu estou trabalhando ativamente para isso. Porque a minha ideia é que elas cada vez fiquem mais intensas para que a gente possa cada vez mais... Qual que é a ideia, gente? É o lance do desdobramento no tempo. A ideia é que a gente consiga cada vez mais ter os resultados mais rápido, tá? De maneira mais eficaz e eficiente mesmo. Então, o que é o quê? A gente vai mentalizar, interiorizar, porque às vezes a gente faz uma meditação maravilhosa, a gente sai pro dia a dia e a gente acaba que a mente vai se ocupando de outras coisas e guarda aquilo num cantinho e aquilo acaba que não... Mas eu quero que realmente isso seja interiorizado e realmente transforme a nossa vida, sabe? Eu, particularmente, vou falar, é claro que sou eu que estou fazendo, mas eu também estou recebendo e como testemunho. Para mim é muito nítido. Às vezes termina uma maratona de live, dá 2 meses, acontece uma situação na minha vida que eu tô vendo que o meu pensamento tá completamente diferente e eu percebo claramente que foi por causa das meditações e das lives, entendeu? Porque a gente tá usando aqui, a gente tá usando hipnose, a gente tá usando terapia multidimensional, então... E eu estou trabalhando, eu quero que vocês saibam disso. Tem algumas coisas que eu não posso falar assim, mas assim, eu estou me reciclando nesses conhecimentos. Eu tenho trabalhado cada vez mais para elevar a minha frequência neste sentido de conseguir levar através desse meu trabalho a cura emocional, a transformação mental, né, a reprogramação mental. Então, eu agradeço muito pelo carinho de vocês. Deixa eu ler nessa leiturinha do dia e agradeço muito por esse feedback, porque pode me contando, porque eu também tô sentindo e eu espero que realmente a gente evolua, avance e amadureça ainda mais nisso, tá bom? E olha, a melhor parte é que a gente ainda tem mais 34 dias, gente. Ontem uma pessoa falou pra mim assim, mas quanto tempo já passou? Uns 20 dias? Então, amanhã ainda é o dia 6. Seja humilde. Minutos de sabedoria. Seja humilde. A vaidade é o pior dos defeitos, porque engana nós mesmos. Por mais que seja sábio, há sempre alguém mais sábio que você. Por mais forte que seja, haverá alguém mais forte. Portanto, seja humilde. Envaidecer-se de quê? A vaidade nos faz perder o sentido das proporções e acabamos caindo no ridículo, porque nos enganamos a nós mesmos. Então, é isso, é verdade, a gente se engana e é aquela coisa, né? Vai passar a vergonha depois no débito ou no crédito parcelado, porque é o tamanho da vergonha que a gente fica depois. É humildade e coragem. Vocês viram que eu também trabalhei bastante na dinâmica, não estava anotado, mas eu trabalhei bastante de trazer essa coragem pra gente.
Desejo a vocês um maravilhoso dia. Flávio, seja muito bem-vindo, estava te esperando, estou te aguardando nas próximas. Nós vamos ter todos os dias agora, tá, gente? Até a sexta-feira santa, a live às 6 horas da manhã. Se vocês sentirem no coração de convidar alguém, eu tô bem tranquila, assim, porque eu tô fazendo, eu sinto que também tô nesse processo de amadurecendo cada vez mais, e eu tenho certeza absoluta que Deus, na hora que Ele quiser, Ele vai mandar mais pessoas aí, para que eu possa ajudar, para que possam aprender com a gente, e vamos confiar, né? Então, assim, lembre-se, curtam, comentem, compartilhem e vamos em frente. Amanhã tem mais. Gratidão mil por vocês estarem aqui comigo. Sabem que todos são muito especiais e eu vou sempre lembrar de cada um que estava comigo aqui no meu começo. Vocês dois, inclusive, desde o Milagre da Manhã Espiritual. Um ótimo sábado para você também, Denise, para você, Flávio, para todos vocês. Gente, beijo. Amo vocês. Amanhã, 6 horas da manhã, tem mais. Beijo. Tchau. Até amanhã.